Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 9 a 12, e convido também você a se colocar em pé, reverência ao texto sagrado. Se você está do lado de alguém que não tem o texto, por favor, compartilhe, mas o texto também está sendo projetado, e também você que está na sua casa, nos acompanhando, o texto está aí no cantinho da sua tela. Diz assim o texto sagrado, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu leio de 9 a 12. O apóstolo Paulo diz assim: não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com os seus próprios assuntos e trabalhando com as suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, aqueles que são de fora respeitarão o seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. Vamos orar? Deus de graça, amor e misericórdia, nós rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração. Edifica, Senhor, a tua igreja. Fale através de mim. Instrua-nos, ó Deus, na tua palavra e alimente o nosso coração. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade a falar, incomodar, a mudar a nossa forma de ser e de viver. E eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor invada cada coração com a tua palavra que é verdade, tua palavra que transforma, e a tua palavra que nos traz a fé. Que possamos, ó Deus, sair da tua casa edificados e com mais fé do que entramos, conforme ouvimos também nessa manhã. Queremos viver pela fé, e assim nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, fique à vontade. Meu tema hoje é amando e progredindo no amor. Parece que nós precisamos de tempos em tempos revisitar o nosso conceito de amor e entender que nós sempre estamos aquém daquilo que deveríamos ser, naquilo que toca esse assunto do amor. Uma enquete, uma pergunta. Quero ver se a minha congregação é correta. Vocês acham que eu sou uma pessoa amorosa? Eu posso estacionar nessa etapa, nesse estágio de amor que eu estou? Bom, vocês entenderam o que eu vou falar. Nós amamos, sim, nós amamos, mas nós podemos crescer e progredir um pouco no amor. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Romanos, vai dizer o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Não sei se já contei para vocês, mas eu tive uma ligação meio indigesta e meio complicada dia desses. Contei para vocês uma ligação? Sim ou não? Ninguém lembra? Posso contar? Toca o telefone. DDD 14. 14 é Bauru. Falei, alguém de Bauru me chamando. Deixa eu ver. Vai que é um amigo nosso, né, William? Atendi. Senhor Roberto? Falei, não tem Roberto aqui não. Se bem que eu já nem atendo esses spam. Quem atende spam? Outro dia eu fui mala demais. Fulano de tal, falei, morreu. A moça falou, não, mas não consta para nós que ele morreu, então procura a família dele. Não sou esse cara. Esse dia eu estava irritado. No outro dia não estava, foi um tal do Roberto. Aí eu fiquei preocupado. Mas ele não mora aí na rua tal, não sei o que, pode ter morado antes de mim, não sou eu. Morei nessa rua, nessa casa, não tenho nada com o Roberto. Aí ligou depois de uns dias e perguntando de Rodolfo, aí é meu segundo nome, aí eu fiquei preocupado. O senhor pode passar os dados bancários, CPF, aí isso é golpe. Mas eu fiquei lá. Aí minha mãe,
mais crente que eu e mais espiritual que eu, falou assim: e se fosse do SPC ou Serasa? Falei: minha senhora, será que eu estou devendo para esses caras aí? Tive que fazer minha lição de casa. Coloquei meu amigo na jogada e falei: vai investigar o que aconteceu com o meu nome aí. Não, Jéssica, não tem nada a ver. Lembrei de Paulo. Fiquei feliz por não ter uma dívida no SPC ou no Serasa. No entanto, fui lembrado pela palavra que eu tenho uma dívida. E qual é a dívida? Amar mais e mais. A ninguém fiquei devendo coisa nenhuma, exceto o amor. Você tem uma dívida, eu tenho uma dívida, e Paulo está cobrando da igreja, porque ele plantou a igreja, ele tem autoridade para isso, que aquela igreja precisaria exercer mais o amor, amar mais, progredir no amor. E parece que nós não entendemos isso, seja na esfera com Deus, com o nosso cônjuge, com os nossos familiares, inclusive com os nossos irmãos. Ah, mas eu sou uma pessoa amorosa, e a pergunta é: não dá para progredir um pouquinho mais? Não dá para crescer um pouquinho mais? Outro dia eu falei para Timóteo: ai pai, eu sou tão carinhoso. Falei: mas dá para ser um pouquinho a mais. E me lembrei do meu professor de judô na minha infância. Quando ele me apertava, o meu 6C, ele falava assim: tá doendo, aguenta mais um pouco. Alguém aqui já fez artes marciais? Alguém? Qual que é a regra das artes marciais? Quando você não está aguentando, você bate no tatame, lembra disso? Para o 6 soltar, ele fala assim: eu vou te apertar e você só solta se você não estiver aguentando mais. E teve um dia que eu, querendo saber tudo, falei assim: mas por que o senhor faz isso? Para ver a sua tolerância, para ver se você consegue progredir. No início eu bati a mão já rapidinho, no começo eu já não queria sofrimento. Mas a vida vai ensinando para nós que nós precisamos passar por várias circunstâncias na vida para a gente aprender o quê? O que de fato é amor, quem nos ama e como nós podemos progredir no amor. Então Paulo está com essa mentalidade conversando com a igreja. Agora, você que me ouve, você já sabe que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, preparando essa igreja para o encontro com Cristo Jesus. E tinha alguns irmãos nessa igreja que tinham a tese assim: se Jesus está voltando, e essa volta para eles era iminente, era já naquele momento, ou seja, naquela geração, alguns irmãos já não queriam mais trabalhar. Foi para essa igreja que Paulo falou assim: quem não quer trabalhar, não é para ficar visitando os irmãos. Se você não quer trabalhar, você não pode também. O que foi que Paulo falou? Comer na casa dos outros de graça, com a desculpa de que Jesus vai voltar. E tinha alguns camaradas lá que já não queriam amar mais. E veja que ela era uma igreja amorosa, mas ela precisava crescer mais no amor e progredir no amor. Então, irmãos e irmãs, a minha fala nessa noite é de incômodo ao meu e ao seu coração, para a gente não estacionar na vida, para a gente crescer. Eu tenho feito isso, falado sobre isso, e tenho exercitado o meu coração nesse crescimento constante. Não podemos achar que o que fazemos hoje vai servir para amanhã. Não vai. Amanhã tem que ser melhor, e a sociedade tem exigido mais e mais de nós nesse sentido. Quem aqui já às vezes se sente meio ultrapassado com o seu currículo e fala assim: preciso dar um upgrade, preciso estudar mais. E aí você vê crente acomodado: eu já recebi o amor de Deus, eu já amei determinadas pessoas, até amei o próximo em um momento da minha história, e está bom assim. Paulo diz assim: não está. Vamos sair da zona de conforto e vamos crescer, vamos progredir. Eu já ensinei para vocês que crescer às vezes dói, ou não? Dói. Porque quando nós queremos crescer, Deus coloca a gente em algumas circunstâncias e situações que exigem mais da gente. Quem aqui, vamos ver, vocês são crentes, quem aqui é impaciente? Ele vai colocar a gente em situações que vai exigir o que da gente? Quem aqui é explosivo como esse que vos fala? Ele vai colocar a gente em situações que vai exigir de nós o que? Domínio. Aí você fala assim: eu vou me controlar. Quem aqui é muito alegre? Eu acho que eu me encaixo nessa também.
A gente tem que tomar cuidado com a nossa alegria, porque o extravasamento da nossa alegria em alguns contextos pode ser visto como uma coisa desonrosa. Por exemplo, estava num velório dia desses e alguns amigos se encontraram no velório. Eu não sei vocês, mas os velórios promovem encontros agradáveis e desagradáveis. Quase sempre para mim é assim. E eu que prego, tenho que pregar para gente que não quer me ouvir. Alguns da família que me odeiam, falam mal de mim, está lá me olhando. Por ele, eu não estaria lá, mas pela pessoa que partiu, sim. E há encontros e desencontros em velórios. Já aprendemos isso com outros pastores. Mas aí eu vi 3 amigos que fazia muito tempo que não se encontravam. O que eles fizeram no velório? Se abraçaram com tanta intensidade e começaram a mostrar foto dos filhos, e começou uma algazarra no canto do velório. Por um lado, estava todo mundo chorando, e eu acho que eles também depois choraram pela pessoa que estava lá, mas o encontro deles foi tão extravagante de alegria, que aquilo incomodou pelo ambiente. E eu falei assim, eu quero essa alegria, mas quero essa alegria em outro ambiente. Agora, veja que o amor perpassa todos os ambientes e perpassa todas as histórias. Você pode e deve crescer em amor, em nome de Jesus, que é o que eu vou te explicar agora. Vocês estão comigo ou já dormiram? Estão comigo? Beleza, vamos lá. Versículo 9, e eu vou dizer como Paulo: eu não preciso falar nada e nem escrever à Igreja Batista Nova Canaã sobre o amor. É engraçado, Paulo, né? Não parece mãe? Eu não preciso te dar um sermão, mas eu vou dar um sermão mesmo assim. O que ele está falando para a igreja é o seguinte: vocês não precisam de um discurso sobre o amor fraternal, mas é melhor que assim seja, eu vou falar. Quando você sair de casa e a sua mãe, acho que eu estou nostálgico, quando a sua mãe falar assim, leva a blusa, pega o guarda-chuva, você já pegou seu lanchinho na geladeira, você já conferiu sua marmita, não fique bravo não, é só um carinho da tua mãe, da tua esposa, para você. Um dia você vai sentir falta. Não precisamos escrever nada para vocês sobre a importância do amor fraternal, mas eu vou escrever sobre o amor fraternal e vou falar para vocês, é o que Paulo está dizendo. Agora, veja comigo que essa expressão amor fraternal tem a ver que nós somos ligados ao nosso mesmo Deus e Pai. Então, esse tipo de amor não é um amor nosso, é um amor fraterno, e fraterno vem de frater, ou seja, temos o mesmo Pai, e porque temos o mesmo Pai, ninguém é melhor do que ninguém no reino de Deus. Amém, glórias a Deus. Todos nós somos nivelados e todos nós recebemos o mesmo amor. Agora, quem é pai de vários filhos sabe que cada filho precisa de um cuidado amoroso diferente do outro. Isso às vezes causa problemas e rixa entre irmãos. E o pai precisa explicar, olha, eu cuido desse por conta disso e dou uma dose de amor a mais para ele nesse sentido por conta disso. Eu desejava que o meu irmão chegasse. Quando o meu irmão chegou, foi uma festa para mim, até que ele teve que dormir no meu quarto. Que nenê chorão é esse? Vai embora. Descobriram que era hérnia, tiraram 2 hérnias dele lá quando criança. Eu falei, mesmo assim, eu só quero ele sem choro. E mamãe teve que equilibrar e falar assim, o mesmo amor que eu dispensei sobre você, nós precisamos dispensar sobre ele. E veja que na igreja, Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, eu nem preciso falar com vocês sobre isso, mas é bom lembrar que vocês são irmãos e irmãs, e irmãos e irmãs não brigam, correto? Tem que pegar um, colocar na frente do outro e falar assim, amigo, amiga, irmão, mesmo sangue de Jesus lavou você, lavou a mim, o mesmo perdão que é derramado sobre você também recaiu sobre mim. Alguém já teve paciência com você, então tenha paciência com o seu irmãozinho que é novo na fé, para aquele que está escorregando, para aquele que não tem a mesma vivência, a mesma espiritualidade, ou até mesmo a mesma moralidade que você, então tenha cuidado. Vamos lembrar que Deus Pai está cuidando de tudo e cuidando de todos.
É isso que Paulo está falando. Então vamos crescer e vamos progredir nesse entendimento, igreja. Que a Igreja Batista Nova Canaã seja reconhecida como uma igreja amorosa, mas que nós, os seus membros e os seus frequentadores, tenhamos em mente que nós, pessoalmente, precisamos crescer, evoluir, progredir. E ele vai falar o seguinte: pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. Veja que esse amor não se aprende na escola, não se aprende na faculdade, não se aprende inclusive na EBD, não está numa cartilha. Quem é o professor do amor? Senão Deus. E é Ele que ensina, e é Ele que te coloca em situações que vai exigir de você amor. Uma das maiores bênçãos, pelo menos para mim, e eu almejava, particularmente desde criança, era casar. Eu lembro dos meus amigos, quando alguém falava assim: o que você quer ser na vida? Quero ser bombeiro, engenheiro, não sei o que. Eu quero ser marido. A turma tirava sarro de mim, falava: você desse tamanho, com essa cara, magrelo, feio, meus amigos, hein? Você não vai casar nunca. Eu falei: meu sonho é ser chamado de esposo. Qual o seu segundo maior desejo, Jefferson? Ser pai. Porque o casamento, por exemplo, nos coloca na situação que você não está no casamento para ser feliz. Alguém já te disse isso? Não, né? Eu vou te dizer: você não casa para ser feliz. Se você casar para ser feliz, você vai separar. Você casa para fazer a outra pessoa feliz, e quando você se dedica em amor para fazer a outra pessoa feliz, ela começa a ficar constrangida pelo amor e começa a retribuir a você o amor, aí você vai ser feliz. Paulo vai dizer em Efésios que nós precisamos amar o nosso cônjuge como a nossa própria carne. E o casamento tira de nós o eu no centro. Não é mais aquilo que você gosta, é aquilo que você e o seu cônjuge gosta. É bom casar por conta disso. Eu gostava de minhas coisas de determinado jeito, eu casei, elas nunca mais ficaram do mesmo jeito. Glória a Deus por isso. Veio uma outra visão de ver a vida. E aí só estava eu e Natália. Eu falei: agora a gente já se encontrou, o caminho está aprumado, vamos embora. Aí chega o filho, e o filho bagunça toda a nossa vivência, porque agora são os dois em prol dele. E como Deus vai tratando o nosso coração enquanto nós vamos dedicando amor às outras pessoas. Quando os nossos pais começam a envelhecer, que é o meu caso agora, eu preciso cuidar dos meus pais e tentar demonstrar para eles um pouquinho daquilo que eles fizeram por mim. Aí vem o vizinho e diz assim: que linda a sua ação do seu irmão e seu com a sua mãe. Eu falei assim: mas nós precisamos amar mais a mãe. Não está bom, não estou satisfeito, eu preciso progredir mais no amor, preciso progredir mais no meu amor para com as minhas ovelhas, para com a minha vocação, para com os meus estudos. É isso que Paulo está dizendo: deixe Deus te ensinar a amar. O problema é que nós buscamos outras fontes de amor, ou outras categorias, ou outros conceitos de amor, e a Bíblia vai dizer para nós que Deus é amor, e o seu amor é constrangedor para mim. O seu amor dura. Você já viu gente falar assim: acabou meu amor por determinada pessoa? Não, não é amor. O amor não acaba. O amor que vem de Deus não tem fim. Ele é benigno, ele não se ressente. Ai, pastor, estou ressentido. Então não é amor. Você pode até ficar magoado, mas não é amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E aí a pessoa que você diz que você ama e você não acredita na palavra dela, você está amando? Não. Então, para progredir no amor, você precisa pensar e querer o melhor da pessoa, quem está do seu lado, da sua carreira. Veja que Paulo vai falar o seguinte: deixa Deus te ensinar a amar,
Porque o melhor professor do amor é Deus, porque o amor vem de Deus. E Ele vai ensinar vocês a amarem uns aos outros. Então, às vezes, nós queremos aprender sobre o amor de uma maneira muito conceitual. Eu acho tão interessante minha vivência pastoral. Ultimamente tem sido também preparar alguns jovens para o ministério e também preparar jovens casais que decidem se casar. Jovens, quando eu falo assim, jovens, eu estou falando jovens de idade e jovens de temperamento. Fiz um casamento de um casal jovem que está aqui na minha frente, um jovem de 86 anos, Nilo, desculpa, e da Francisca, mas que são jovens, e a gente vai conversar algumas coisas de casamento. A gente fala o seguinte: olha, vamos preparar, e você fala do conceito, aí a pessoa fala assim, eu não estou entendendo. Eu falei assim, na prática, no dia a dia, você vai entender. Já aconteceu com você isso? Algum conceito que ficou meio flutuando e você falou assim, agora que eu tive uma experiência, eu aprendi. O pastor Bruno passou aqui ontem com as suas filhas. O pastor Bruno foi... como que eu posso falar do Bruno? Esteve ao meu lado, faz parte da nossa convivência de igreja. Ele falou assim, Jefferson, agora que eu sou pastor de uma igreja local, eu estou entendendo o que você falava sobre amar a igreja. Eu falei, é isso aí, ama, você apanha da ovelha, mas você ama. Ela te critica e você ama. Ela fecha a porta no seu nariz, você volta lá para visitar ela. Ele falou, agora eu entendi, porque o amor não se rende. O amor não aceita não como desculpa. Eu te amo e ponto final. O que Deus fez na cruz foi isso. Eu te amo. Você pode rejeitar o meu amor, você pode negar o meu amor, mas está dito, eu te amo. E estou vertendo o sangue do meu filho na cruz para te comprar. Venha para o meu rebanho. Eu te amo. E vou te ensinar a amar assim como eu estou amando o mundo. Não foi o que Jesus disse? Vocês têm que amar uns aos outros assim como, ou seja, da mesma forma, da mesma intensidade que eu vos amei. Então veja que o amor exige de nós um compromisso com a pessoa amada. Eu não posso chegar aqui para vocês, por exemplo, e falar assim, eu amo essa igreja, e no mês que vem eu não estar aqui porque eu recebi outro convite. Posso? Não posso. Porque o amor exige de nós o quê? Um compromisso. Repete comigo, o amor exige de nós compromisso. E aí a gente não cai em aventuras ou desventuras, a gente fica focado naquela pessoa que nós amamos, inclusive essa pessoa está do seu lado, seu irmão, sua irmã, sua igreja, seu pastor, a sua liderança, o seu filho, a sua avó. Aí você fala para o seu filho, fala assim, mesmo que o mundo não acredite em você, eu acredito, eu invisto tudo em você, meu filho. Coisa mais bonitinha hoje foi ouvir a avó assim, eu nem perguntei, né, se eu posso contar. A avó, 90 e alguns anos, que lindo ver a Natália lá na igreja, trabalhando com as crianças. Eu lembro quando eu era jovem como ela, e lá no sítio a gente fazia esse trabalho. Ela olhou para mim e falou assim, eu lembro do meu esposo, quando ele fez e queria fazer teologia, e pregava no púlpito. Eu falei, eu tenho o caderninho dos sermões do avô da Natália, pregando lá na igreja na qual eu fui criado. E aí ela olha para nós e fala assim, continue, amem mais. Eu falei, é isso que eu vou falar, para, eu vou chorar. Estou chorando de lembrar, imagina, ó. E a avó colocando a mão assim no nosso ombro e falando assim, não deixe de amar ninguém. Aí eu fiquei pensando, até os inimigos? Sim. Até os malas, chatos? Sim. Até os bode que está no meio do rebanho? Sim. Ame esse povo, ame mais. E quem vai ensinar a gente a amar, gente bonita assim, não? O próprio Deus. Aí você quer comprar livro para aprender a amar as pessoas? Não.
Ande com Deus e Ele vai te ensinar, porque Deus é um bom professor. Louvado seja Ele. Acompanhe comigo, versículo 10. De fato, vocês já demonstram amor. Veja, Paulo está elogiando a igreja. Vocês são muito amorosos. Igreja Batista Nova Canaã, olhem todo mundo para mim. Vocês são muito amorosos. Mas acho que dá para a gente crescer um pouquinho mais. Dá para a gente progredir um pouco mais. Dá para a gente fazer tudo aquilo que a gente já faz com uma pitada maior ainda de amor, ou não? Dá para eu pregar melhor? Fala para mim. Sim, pastor, exigimos isso. Vai, dá para eu pregar melhor? Sim, tem que ser com amor. Vai estudar, pastor. Vai comprar livro, pastor. Dá para eu ser um marido melhor, Natália? Sim. Dá para eu ser um professor melhor na escola bíblica? Sim. Dá para eu ser um cidadão melhor para essa nação que tanto precisa? Sim. O que Paulo está dizendo? Eu elogio vocês, eu louvo vocês, parabéns, igreja, mas vocês precisam crescer. Dá uma olhadinha no versículo 10. Vocês já demonstram amor por todos os irmãos da Macedônia. Lembrando que Macedônia era uma macro-região, e Paulo já no começo do capítulo 1 havia elogiado os irmãos, falando: ó, o amor de vocês chegou na Macedônia e na Caia, parabéns. O raio de pessoas que conhecem o amor de vocês é fabuloso, fantástico. Ainda assim, irmãos, nós pedimos que vocês amem ainda mais. Igreja Batista Nova Canaã, vocês têm amado o Brasil? Sim. Enviamos ofertas para o Rio Grande do Sul. Amém. Mas dá para fazer mais. Construímos um grande prédio lá na parte de cima. Amém. Dá para fazer mais. Quando a gente vai fazer, ou vai pensar em missões para a gente plantar mais igrejas na cidade de Sorocaba? Dá para fazer mais. Temos bons equipamentos hoje para fazer culto e transmissão online, mas dá para fazer melhor. Dá para alcançar mais pessoas. Ontem tivemos aqui 20 e poucas crianças e mais 10, 12, 15 adolescentes. Dá para fazer mais. O problema é que a gente estaciona e fala assim: não, tá bom. E Deus está olhando para nós nessa noite falando o seguinte: eu quero um pouquinho mais. Aí você vai falar assim: eu nem sei de onde tirar mais. Aí a minha fala é o seguinte: Ele vai te ensinar a ser um pouquinho melhor. Posso contar uma história? Essa semana fiquei a semana toda com contraste. Inclusive quarta-feira me perguntaram se eu estava bem. Não, eu estava grogue. Eu fiz o culto de oração e preguei por misericórdia divina. Se você perguntar o que eu falei, eu vou ter que ver o vídeo. Estava conversando com uma enfermeira, ela não estava conseguindo pegar o meu acesso, porque eu estava em jejum há muito tempo, e tinha uma criança autista ali. Eu falei para ela: nós, minha esposa e eu, temos estudado sobre essa síndrome, temos cuidado de algumas crianças na igreja, tem sido fabuloso para nós entrar nesse universo, ou tentar encontrar caminhos para que essas crianças se sintam bem entre nós. Algumas mães, alguns pais dão algumas informações, a gente usa aquele colar, né, para identificação. Como você faz para tirar o sangue de uma criança que teoricamente não para? E aí vieram chamar ela, porque ela é a única top. A outra veio e começou a furar, eu furar, falei: para. Chamaram essa moça, ela veio na hora, puncionou a veia, falei, e aí vieram atrás dela, falou: tem um menino, assim, assado, ele é muito forte, tal, e o menino gritava e tal, não sei o que, todo mundo assustado, e eu lá deitado, falei: gente, ele é assim, vamos entender ele e tal. Ela saiu dali, de onde eu estava, e foi naquele outro departamento tirar sangue do menino. Quando ela chegou, eu não sei o que ela falou, o que ela fez com o menino ficou quietinho. Ela falou, puncionou o menino. Ela passou no corredor, eu falei assim: minha senhora, por favor. Ela falou: sou jovem, mas não sei o seu estado civil. Minha senhora, vem aqui. É como eu chamo as mulheres na igreja: minha senhora, vem aqui. Ela veio, jovem, de 20 e poucos anos. Eu falei assim: o que você fez? Qual foi o segredo? Ela virou para mim e falou assim: é só fazer
com uma grande dose de amor. Eu olhei no olho dele, perguntei o nominho dele, e todo mundo diz que eu tenho essa paciência. Quando eu ganhei ele, eu falei, agora você põe o bracinho aqui, que a tia vai passar o algodãozinho geladinho, e vai vir uma sensação, e quando ele menos esperou, ele foi puncionado e tirou sangue. Sabe que eu saí dali, daquele exame, constrangido. Eu falei assim, será que eu tenho essa paciência com os meus irmãos? Com as criancinhas que estão na minha igreja? Com os meus pais? Com os idosos? Tem um idoso atravessando a rua e a gente passa Itavuvu direto e não para. E se fosse a minha avó, a sua avó? E se fosse você de andador? A gente fala assim, tem alguns idosos que contam a história 15 mil vezes. Eu tenho dito, você vai ser assim, ou pior. Meu filho veio reclamar para mim, pai, fulano de tal já contou a história para mim 20 vezes, ele vai contar mais 20, e você fica lá olhando para ele e fala assim, é mesmo? Sério? Aí ele falou, por que, papai? Porque eu tenho 40, já estou assim. Você não vê que quando eu vou contar uma história, eu pergunto, já contei essa ou não? Gente bonita, você ficar conversando com o idoso e dedicar tempo para ele, é amor ou não é amor? Ouvir uma pessoa que está em transição de carreira profissional, é amor ou não é amor? Ouvir uma pessoa aflita, eu vou brincar aqui com alguns, não vou olhar para baixo, gravar 5, 6, 10 áudios explicando um versículo bíblico, não é amor, gente bonita? Dá para fazer mais, não dá? Paulo está elogiando, mas deixando um adendo. Vocês são muito amorosos, mas dá para amar um pouquinho mais. Versículo 11, caminhando para o final. Tenho como objetivo uma vida tranquila. Quem aqui deseja uma vida tranquila? Levanta as duas mãos, pé, braço. Paulo vai dar o conselho, ou seja, o segredo. Qual que é o segredo de uma vida tranquila? Ocupe-se com os seus próprios assuntos. Repete comigo aí. Ocupe-se com os seus próprios assuntos. Alguém chegou para Paulo e falou assim, Paulo, você não pode mandar a turma tomar conta da vida. Então ele fala assim, vou falar o seguinte, ocupe-se com os seus próprios, vá tomar conta da tua vida. Literalmente é isso. Pare de ficar se ocupando com pensamentos da vida alheia. Já dá trabalho cuidar da nossa vida, não dá? E as pessoas querem cuidar da vida dela, do vizinho, do outro. Aí uma senhora outro dia falou assim, eu quero entender. Eu falei, a senhora está nessa ainda de tentar entender a vida dos outros? Eu não entendi a minha. Ela olhou para mim, você não entendeu? Claro que eu entendi, é uma metáfora. Vai entender a sua? Vai arrumar o que fazer? Com licença, tem o que fazer? Eu quero lá saber da fofoca, da lei. O Brasil é o país onde mais se tem fofoca, ou sites de fofoca. E tem até fofoca gospel. Está no Instagram, pode procurar lá. Notícias gospel. Aí você vai ver lá metade a fofoca da vida do pastor A, B, C, da cantora não sei o quê. Interessa para nós isso? Ocupe-se com os seus próprios assuntos. Uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa, a agenda da sua vida não está lotada não? Tá, então toma conta dela, só da sua agenda, da sua casa, do teu jeito, olha para mim, do seu temperamento. E aqui eu quero dar uma dica, se você não faz terapia, você dá trabalho para quem faz terapia, vá para terapia. Tem gente que demora para entender isso, fica bravo comigo, depois está na terapia, fala assim, ai que maravilha, terapia. Mas antes de ir para a terapia, dá trabalho, porque ela fica pensando nas coisas dela, nas coisas da família dela, nos traumas de outras pessoas, mistura tudo, não entende nada, faz da vida dela um caos, de quem está ao redor também, e mesmo assim, Francisco, a gente precisa amar, e amar, e amar, amar. Paulo está dizendo que é uma vida tranquila, esquenta a sua cachola, soca as suas coisas. Vai chegar o segundo semestre,
Pare de ficar pensando o que está acontecendo na faixa de Gaza. Você mora lá? Desculpa, você mora lá? Para que ficar vendo vídeo de crianças lá? Ora, tenha compaixão, invista em missões, porque os nossos missionários estão lá, mas viva a sua realidade do seu bairro, da sua casa, da sua família, da sua jornada. É o que Paulo está dizendo. Porque você não vai dar conta de tudo, ou vai? Houve uma época, William, você lembra? Eu queria abraçar o mundo. Fiquei doente, tive burnout. Aí a minha psiquiatra fez 5 testes comigo e falou assim: a única coisa que você tem é a síndrome do pensamento acelerado. Você fala muito rápido, a sua respiração, inclusive eu estou agora ofegante, porque você quer falar 1000 coisas em um tempo pequeno. E ela era minha ovelha, né, da minha igreja, é psiquiatra. Ela falou assim: já viu os textos que você manda? Está tudo recortado. Eu te entendo, porque os seus dedos no teclado não acompanham a mente. Agora a pergunta é: para que viver tão acelerado assim? Se a vida com Jesus é uma vida mansa, calma e suave, tranquila. Paulo está dizendo para nós: quer uma vida tranquila? Cuide das suas coisas, ame mais. Em segundo ponto, trabalhe com as suas mãos. A Bíblia condena a gente preguiçosa e condena também quem é vagabundo, quem não gosta de trabalhar. Estou outro dia com o Timóteo lá no Parque das Águas. Timóteo, vamos aprender uma lição aqui? Está vendo essas formigas aqui? O que tem a formiga? Foi Deus que fez, ele falou. Já saiu pela tangente, né? Você foi na EBD, né? Deus fez as formigas para o louvor da sua glória, não foi? Foi, sim senhor. E agora tem outras lições para a gente aprender com a formiga. Por que a formiga consegue carregar uma folha que tem o triplo do peso dela? Não sei não. Porque ela não é preguiçosa. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Que na época de abundância, o que ela faz? Trabalha bastante, recolhe, para quando ela não tiver condições, ela desfrute daquilo que ela recolheu. E tem gente que vive aceleradamente o tempo inteiro e não para. Se você não parar, a vida vai te parar. Para. Repete comigo aí: para, vai, para. Fala para alguém, faz que nem eu assim, para, coração. Para. Um dia o Timóteo falou: você não vai parar de acelerar não? Você não está vendo o caminhão? Eu vou ultrapassar aquele caminhão. E eu e entra outro carro na frente, freio. Aí você fica doente, a vida te freia. Para. Desfrute daquilo que você já fez com as suas mãos. Para com essa ideia de comprar mais, querer ter mais. Desfrute mais da vida, da igreja, da família, da comunhão. Na época do inverno agora, dos caldos. Estou fazendo um gancho. Vocês pegaram? Pegou aí, Dona Maria? Desfrute do aroma. Hoje eu fiquei alegre quando eu senti o cheiro da refoga do arroz. A cebola e o alho fritando, assim, subiu aquele cheiro, Natália. E aí vem a sua mãe, assim, desembrulhou o frango. Aí o meu sogro falou assim: que cheiro de frango assado. Aí ontem à noite eu ouvi o barulho, Eduardo, da panela de pressão. Tchá, tchá, tchá. Eu acho que panela de pressão ela é meio brasileira, porque ela tem uma ginga, né? Parece um samba, não parece? Tchá. Não vou dançar, William, não vou dançar. Ela tem um remeleixo, viu, Rafael? Tchá, tchá, tchá. Aquele cheiro de cebola e de batata. Eu falei: o que vai ter aí, minha senhora? Ela falou assim: amanhã tem a maionese. Eu me lembrei quando eu não podia comer. Sabe o que eu fiz hoje? Comi aquela maionese, aquele arroz, aquele feijão, aquele frango assado, com uma alegria, gente bonita. Porque eu trabalhei para comprar aquele alimento. E Deus abençoou.
Quando eu olho para vocês assim, falo assim, que Deus abençoe a sua família e a sua semana. Vá cozinhar, vá trabalhar, vai fazer sua caminhada. Pare, aproveite as pausas da vida. Época de férias é época de férias, viu, Jefferson? Não é para ficar entrando no grupo do WhatsApp da igreja. Fala para mim, vai, manda para mim. Viu, Jefferson? Não é para você ficar trabalhando. Vamos amar mais a Deus. Vamos amar mais esse corpo que Ele nos deu. Vamos amar as pessoas que estão ao nosso redor e olhar para o nosso irmão e falar assim: você é meu irmão, eu vou te carregar. Você não é pesado, não. Essas conversas, na realidade, elas não são tão ruins. Eu preciso aprender a te ouvir, te amar com o meu ouvido. E preciso encerrar meu sermão, mas com dó no coração, viu, Rafael? Estou falando demais. Às vezes, no aconselhamento pastoral, e eu me dedico 1 hora para quem quiser conversar comigo, uma das coisas mais interessantes, Josi, é isso, sabia? Eu estou lá conversando com a pessoa, José, e eu fico quase 1 hora ouvindo ela. Aí no final, sabe o que ela fala para mim, Jefferson? Obrigado, pastor, o senhor é uma pessoa... Ela começa a elogiar. Eu falei, mas o que eu fiz? Não, o senhor cedeu o seu tempo e me ouviu. Dá um abraço, eu dou um abraço, oro por ela, e ela se vai. Porque nessa sociedade corrida, ninguém quer ouvir o outro, ninguém quer saber o que o outro gosta. Última coisinha que eu quero falar. Quem aqui gosta de cana de açúcar? Cana. O caldo. O filho do Rafael não conhecia o caldo. Eu apresentei para o Lucas, agora é apaixonado por caldo de cana. Com limão ou com abacaxi? O meu limão. Ó, da divisão na igreja. Cuidado. Puro, melhor é puro. Estou brincando. Cada um toma do jeito que quer. Veja só. Tem uma irmã em nossa igreja que falou um dia para mim, falou, eu gosto muito, né? Já postou lá um videozinho lá, cana de açúcar. E aí eu tinha conversado com o Renato da Edna, falei assim, Renato, eu estou com vontade de chupar cana caiana. Quem conhece cana caiana? Plantei lá na minha casa da igreja, casa pastoral. Não é minha não, é casa da igreja, plantei lá. Aí um dia, qual foi a minha demonstração de amor para uma irmã da nossa igreja? Pregar a cana, cortar. Aí sabe o que eu fiz, Willi? Igual antigamente. Antigamente eu pegava um negocinho assim, lembra? E roía, né? Mas eu cortei uns gominhos desse tamanho assim, coloquei no tapué. Falei assim para ela, falei assim, eu não posso te dar ouro nem prata, mas a minha demonstração de amor para você é isso aqui. Ela ficou, amor. Língua estranha aí, irmã. Segura isso aí, tô brincando. Você gosta de cana também? Eu vou fazer um tapué para a irmã missionária. Vai chegar a sua hora. Você lembra da panela lá? Ó? Vocês são pregadores, tem que ter, hein? Tem que ter. Bom, a irmã olhou para mim e falou assim, pastor, eu gosto desse jeitinho que o senhor fez. Agora, por que eu sabia do jeitinho que ela gostava? Porque eu ouvi, observei, detectei. A Dani, por exemplo, quando eu fiquei internada, foi a pessoa que mais conversou comigo, mesmo eu grog, desculpa, Kleber, desculpa. Eles foram me visitar no hospital. Aqui na igreja a gente quase não conseguia conversar muito, mas lá no hospital, eu não sei se ela tinha vindo lá do Paraná, a dona mãe lá deu corda na Dani, e era aniversário de casamento, o Kleber não levou a Dani, publicamente eu vou falar, para um jantar especial. Aí ela falou assim, vou levar você para visitar o pastor no hospital. Isso não é presente de aniversário de casamento, ô Kleber? Vou dar umas costas pro Kleber. Ô Val, conversa com o Kleber lá. Fala para ele como que faz. Desculpa, Kleber. Por que eu estou brincando assim? Porque eu conheço a história e tem amor. E naquele dia a gente conversou sobre amor. Gente bonita, você pode amar mais a Deus. E você pode amar mais o seu irmão.